Olá, queridos e queridas. Vamos a mais um encontro, agora já pensando no nosso livro sobre hermenêutica, mas antes eu queria dizer que foi uma alegria estar com alguns de vocês aí no nosso encontro online e poder dividir ali aquele momento, perceber como é que tem sido essa caminhada para vocês no nosso curso Memorial de Teologia Básica, como é que tem sido os desafios de leitura, de acompanhar os vídeos. E também foi bom vê-los um pouquinho, porque essa quarentena a gente fica com saudade de ver gente. Né? Mas vamos seguir então. O objetivo do nosso encontro hoje é pensar e falar sobre o próximo livro da nossa série de estudos, que deveria ser o quarto assunto, né? Mas a gente, por alguns problemas, não tivemos o panorama do Antigo Testamento e prepararemos o conteúdo para isso posteriormente, mas tivemos o nosso conteúdo do panorama do Novo e a gente vai entrar em hermenêutica, tá bom? Que é o livro de número 13 da coleçãozinha, esse livretozinho aqui, que é o livro que nós estamos estudando. O autor é um teólogo brasileiro, o Helder Cardim. Né? Se eu não me engano, ele é reitor do seminário Palavra da Vida. Mas, bom, antes de eu chegar dentro do assunto da aula ou daquilo que me interessa sobre a aula, eu queria falar com vocês rapidinho e fazer um monte de recomendações bibliográficas para o aprofundamento, né? E também falar um pouquinho para vocês daquilo que eu penso em mudar na dinâmica dos nossos vídeos, para, a partir do nosso encontro virtual, também tive algumas percepções para que ele seja mais proveitoso mas obviamente, né, como eu sempre tenho dito, a gente dá um sobrevoo sobre o assunto, mas o meu objetivo agora é baixar um pouco a altura, quase tocar ao solo, ou seja, aprofundar um pouquinho mais os assuntos, por mais que a gente tenha compreensão de que é um estudo básico de tudo aquilo. Mas antes de eu entrar no assunto desse nosso primeiro encontro, eu quero fazer aquelas naturais recomendações bibliográficas para vocês possam, caso assim desejem, aprofundar o assunto. Né? O primeiro, e eu já havia mostrado esse livro anteriormente, deixa eu ver aqui, a claridade, Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica, História, Literatura e Teologia, do Andreas Kostenberger e do Richard Peterson. É um livro muito bom, apesar dele ser assustador assim, é de fácil leitura, e vai dar uma profundidade hermenêutica muito grande. E ele cita também aqui um livro, que eu não tenho esse livro, mas eu já tive a oportunidade de lê-lo, que é Espiral Hermenêutica. Também é um outro excelente livro sobre hermenêutica, vale a pena ter esse conteúdo. Né? Eu estou até para adquirir um para minha biblioteca pessoal. Existe esse aqui, ó, chamado História da Interpretação Bíblica, do Gerald Bray. Ele vai contar aqui, o objetivo dele nisso tudo aqui é falar como é que foi o desenvolvimento ao longo da história da igreja desse campo da teologia, que é hermenêutica, que é a interpretação do texto bíblico. E por fim, eu citei esse livro, mas não mostrei, que é Teologia Sinfônica, do Verne Poitras. Esse é um livretinho, às vezes você encontra ele aí em promoção, bem baratinho, e ele tem uma linguagem bem simples e ele também tem uma riqueza muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links onde vocês podem encontrar esses livros, tá bom? Na descrição do nosso vídeo. Então, sem mais delongas, sem mais se esticar, vamos ao conteúdo. E aí eu vou explicar um pouquinho dessa nova dinâmica que eu pretendo adotar para os nossos vídeos, para que a gente aprofunde um pouco mais, sem ser enfadonho, tá bom? Vamos lá, dar sequência aqui ao nosso estudo, abordando assim o livro de hermenêutica.
Bom, vamos lá, aquela básica divisão de aulas. Eu vou expor tudo aqui e vou explicar o que eu pretendo com tudo isso, né? Se vocês olharem aí e compararem, por exemplo, com o panorama do Antigo Testamento, fala assim, então a sua metodologia não mudou, ou a sua didática e abordagem não mudaram. Mudaram um pouquinho, porque primeiro eu decidi, a minha abordagem anterior foi dividir em subgrupos, com relação ao conteúdo todo do livro. Eu não seguia necessariamente a ordem do índice do livro e construir um conteúdo a partir do panorama geral. Eu vou fazer diferente nesse livro, obviamente, a partir das minhas leituras dos outros livros. Eu vou elaborando tudo isso, e dos nossos encontros, das nossas trocas, eu vou poder perceber o que é mais proveitoso para o nosso aprendizado, e vocês podem sinalizando também e falando um pouquinho para mim e para o pastor Carlos como a gente pode ir melhorando nisso. É uma experiência nova também, é o nosso primeiro curso de teologia básica, né, que já era um sonho antigo. Então, dessa vez eu vou seguir mais a estrutura do índice, a estrutura da obra, mas sem ser uma espécie de clube do livro. Meu desejo é aprofundar o conteúdo, também dar as minhas impressões e a minha experiência com o conteúdo de outras leituras, mas eu vou tentar seguir uma ordem mais da cronologia do índice do livro, para que assim facilite a identificação de vocês aonde eu estou dentro do livro. E o que mais eu vou adotar com relação a tudo isso? O meu objetivo agora não é me preocupar com o número de aulas. Por exemplo, ali estariam 4 aulas e a quinta aula como aquela livezinha de perguntas e respostas, aquele diálogozinho que a gente teve, aquela troca, aquela percepção da evolução dos estudos de vocês, o encontro com os vídeos e também tirar algumas dúvidas que eventualmente tenham ficado ao longo do conteúdo. Mas o meu objetivo, por exemplo, agora é aprofundar, mas ao mesmo tempo reduzir o tamanho dos vídeos. Dessa vez eu vou tentar ser obediente ao pastor Carlos e tentar ficar próximo dos 30 minutos. A gente sabe que sempre o primeiro vídeo demora um pouquinho mais, porque tem essas explicações preliminares, mas o meu objetivo é ser mais rápido, mas sem perder a profundidade. E para isso, por exemplo, nós teremos aula 1, parte 1, aula 1, parte 2, aula 1, parte 3, isso é só um exemplo, caso necessário, ou seja, então ainda dentro do conteúdo de introdução e capítulos 1 e 2, que ele vai falar sobre a história da hermenêutica e depois ele vai tratar sobre prolegômenos, né, sobre uma introdução mais substancial sobre o que é hermenêutica, eu vou desdobrar isso em aulas subsequentes. Para quê? Você veja uma aula de 30 minutos, eu posso aprofundar o assunto, porque eu vou reduzir o conteúdo, né, da aula, ao mesmo tempo que eu vou expandir, ao mesmo tempo que eu vou reduzir as aulas, eu vou poder aprofundar um pouquinho mais o conteúdo e a gente vai poder extrair mais do livro, né, e das aulas. E você não vai poder separar 30 minutinhos do seu dia, assistir um vídeo, 30 minutinhos outro dia assistir, ou seja, serão mais vídeos, mais com o objetivo de aprofundar, né? E os vídeos vão ficar disponíveis no canal, você vê quantos você puder, quando você puder, e eu acho que isso vai facilitar um pouquinho. Vamos para o nosso conteúdo e assim dar sequência então a esse primeiro vídeo de modo mais direto e objetivo, seguindo a sequência. Vamos lá. A nível de introdução ainda do tempo, sobre o tema, o autor nos traz alguns problemas da leitura bíblica, problemas que, enquanto teólogos e teólogas, enquanto
crentes e quanto estudiosos da Escritura Sagrada, hoje nós nos deparamos, e a proposta de um estudo hermenêutico é superar esses problemas, é superar esses erros e desenvolver assim uma boa interpretação bíblica. Ele elenca alguns, vamos ver quais são. Ler o que o texto não diz, ou seja, eu diria que é o analfabetismo funcional. É uma má interpretação. O texto não disse nada daquilo, mas a pessoa percebe uma coisa totalmente distinta. E quando eu digo analfabetismo funcional, eu não sou um pedagogo, apesar de ter uma pós-graduação na área pedagógica, mas um pedagogo e que tenha vivência educacional dentro do ambiente da escola poderá dizer isso com muito mais propriedade, mas o fato é que a gente lida com... Essa é uma realidade muito grande, é do analfabetismo funcional. Pessoas que saem da escola sem a capacidade de ler e interpretar um texto. Então, há problemas nesse sentido na leitura bíblica. Há um videozinho antigo aí, onde um determinado pastor teve relações sexuais com a esposa de um membro, e tudo isso foi uma leitura ruim do texto de Oséias, dizendo: vá, pega uma mulher adúltera e case-se com ela. O cara leu: vá, pegue uma mulher e adultera com ela. Ou seja, foi uma leitura do que o texto não disse. Então, é uma realidade que nós lidamos nas nossas igrejas, de pessoas com dificuldade de interpretar não só textos bíblicos, mas outros. Então, é ler o que o texto não diz. Ler o que eu quero que o texto diga. Desculpa aí o eu que faltou. Ler o que quero que o texto diga. Ou seja, eu coloco eu já venho cheio de conceitos pré-concebidos, já estabelecidos, e carrego eles para dentro do texto bíblico. Vou dar um exemplo aqui teológico bem desafiador, né? E não é, a minha proposta é só apresentar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma teologia pré-concebida arminiana, com textos desafiadores sobre a questão de Deus predestinar alguns, ele chegará com esse aspecto externo e vai ler o que o texto, não o que o texto está dizendo, mas o que ele espera do texto. A mesma coisa o inverso. Um calvinista, quando ler textos onde evidencia a liberdade humana, às vezes a percepção dele, ele vai ler do texto aquilo que ele quer que o texto diga, não o que o texto de fato disse. Lógico, eu peguei um exemplo e não estou generalizando. Há bons teólogos em ambas correntes de pensamento que fazem uma leitura muito acurada e têm defesas muito substanciais do seu ponto de vista. Mas o problema é quando nós queremos que o texto nos diga algo. Ou seja, trazemos as nossas expectativas para dentro do texto e não deixamos que o texto nos diga o que ele quer dizer, né? Vamos lá. Não ler porque o texto não dá para saber. Isso ele chama aqui no livro de agnosticismo, né? Gnose é conhecimento, a expressão é conhecimento, e há esse prefixo a ideia é uma negação, é uma negativa, um advérbio de negação. Então seria não conhecimento. O conceito se dá pelo seguinte: olha, é revelação de Deus, um autor há 2000 anos atrás que já morreu, então isso torna o texto impossível de ser lido, ou seja, é incapaz de nós chegarmos a uma interpretação fidedigna. Então o melhor é não ler, porque não dá para saber o que o texto diz. E há muito desse tipo de postura, ou seja, é o agnosticismo hermenêutico. A pessoa nega qualquer possibilidade de interpretar o texto sagrado, ou seja, há um distanciamento. Isso é um problema muito comum também nos nossos dias. As pessoas dizem: não tem como saber, então eu não vou me aprofundar, não quero entrar nesse assunto.
né? E o último é a leitura relativista, talvez uma das piores, não sei se tem melhor também, então não posso categorizar como pior, mas vamos dizer assim, uma das mais frequentes nos nossos dias é pegar o texto e flexibilizar o texto de acordo com as minhas predileções. Eu tenho visto, por exemplo, muita leitura relativista a partir de ótica política, de ideologia política. Por exemplo, alguns vão, porque não são de uma ideologia política mais à esquerda, quando leem o termo pobre no texto sagrado, relativizam esse conceito de pobre, espiritualizando o termo. Que eles pegam o conceito de pobre no Novo Testamento e dizem assim, não é pobre no sentido material, não é pobre por carência de alimento e de coisas desse sentido, de elementos básicos para a vida. Então ele relativiza o texto e coloca e espiritualiza o texto nessa relativização, dizendo que seria um conceito de ele é carente do aspecto espiritual, e isso independe de se ele tem recursos ou não, se ele tem acesso às coisas essenciais para a sua vida ou não. Mas o mesmo conceito, vamos dizer assim, isso seria alguém que não que é avesso a uma ideologia mais à esquerda do espectro político. Mas há aquele que também é da ideologia e se encaixa mais dentro do espectro ideológico e à esquerda, tem uma visão marxista de mundo, e quando lê o conceito de pobre no Novo Testamento, ele resume ou restringe o conceito a realmente a visão de que carência material, carência de recursos físicos. Então é um pobre da maneira que nós usamos o termo pobre hoje, é alguém carente de recursos para ter um mínimo de dignidade de vida. Mas quando a gente deixa que o texto fale conosco, leve em consideração alguns conceitos hermenêuticos importantes, o termo pobre, principalmente no Novo Testamento, tem as duas conotações. Isso não sou eu quem digo, são os especialistas. Há, por exemplo, um artigo da revista Fides Reformata. Fides Reformata é a revista acadêmica da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Isso é disponível, é gratuito, se eu não me engano, é do segundo semestre de 2019. Você procura aí no Google Fides Reformata, você vai ter acesso a todos as revistas acadêmicas anteriores. Esse material fica disponível em PDF. Então, em um artigo, um missiólogo e biblista profundo, ele aborda, por exemplo, esse conceito de pobreza, e ele, como é uma pesquisa acadêmica, ele principalmente foca no Evangelho de Lucas, e ele demonstra ao longo da sua pesquisa como esse conceito tem essa conotação de pobreza no sentido espiritual, e também tem o conceito de pobreza com relação às carências de ordem material. E o termo é usado olhando esses dois espectros. Então a nossa leitura bíblica não pode ser relativista, ela tem que levar em consideração a profundidade do termo usado por aquela pessoa para que a gente não relativize. Então, esses são só alguns problemas, vamos dar sequência. Isso ainda estou só na parte introdutória. Vamos lá, a proposta do autor para o livro. Eu disse que eu vou tentar seguir mais o conteúdo do livro, mas sem deixar de tentar aprofundar os conceitos. Proposta do autor. Ele diz o seguinte, na página 20. Nele adotamos a perspectiva histórico-gramatical literal para a interpretação da Bíblia, expondo os princípios hermenêuticos de forma didática e prática. Então, de saída, ele já diz que o método que será apresentado é o método histórico, gramatical e literal. Não se preocupem agora com isso, porque isso vai ficar mais claro ao longo dos nossos próximos encontros, mas de modo
rápido aqui, histórico, porque leva em consideração o tempo, a história e o contexto social, econômico, político do autor e no período que ele escreveu, a gramática utilizada, ou seja, as palavras, a ordem das palavras, a construção sintática do texto e a literalidade do texto, o objetivo direto. Basicamente é isso que ele propõe e a gente vai debater um pouco sobre isso. E ele, ainda sobre a proposta do autor, ele diz na página 21, esse presente volume tem como proposta abordar os conteúdos da hermenêutica de forma contundente e objetiva, sem, contudo, propor uma discussão rasa ou simplista do assunto em estudo. Ou seja, ele tem aí uma proposta e o desejo dele, apesar de ser objetivo, ele pretende ser contundente, sem ser simplista, né? Mesmo no volume curto, quando a gente pensa em hermenêutica. Por exemplo, esse livro aqui, que eu mostrei para vocês, esse pequeno volumezinho de 700, quase 800 páginas, é considerado um livro intermediário. O dele seria básico, aquele seria intermediário e tem os avançados sobre hermenêutica, porque é um assunto muito vasto e muito profundo. Mas ele pretende não ser alguém simplista, simplório na sua abordagem. Ele quer ser bem didático, mas contundente, como ele mesmo disse. Vamos dar sequência à nossa aula. Vamos lá. Ele, no capítulo 1, ele vai fazer uma breve história da hermenêutica. Por exemplo, nesse momento, eu não abordarei todo o capítulo 1, eu vou dividir esse capítulo basicamente na metade nessa primeira aula, porque não vai dar tempo de eu abordar tudo no tempo que eu pretendo, nessas aulas mais dinâmicas e mais breves. Vamos lá. A primeira ponto da história que ele apresenta, ele diz logo no início do livro que ele vai apresentar a história da hermenêutica do século II para frente e se detendo à hermenêutica cristã, obviamente. Porque o campo da hermenêutica ele é vasto, existe a hermenêutica filosófica, a hermenêutica do direito, ou seja, a interpretação ela tem implicações em outras correntes do saber também, e obviamente desse ponto de vista ela é anterior ao segundo século. Por exemplo, existe o pensamento hermenêutico dos judeus, porque os judeus já tinham o Antigo Testamento muito antes do segundo século, então já havia uma estrutura de interpretação rabínica, mas que não é nosso objetivo. A primeira escola que ele apresenta é a escola de Alexandria, que tem como grandes referências Clemente de Alexandria e Orígenes, e ele coloca que o conteúdo dessa escola é conhecido como alegoria, que é trazer uma espécie de sentido espiritual e profundo ao texto bíblico. Leva pouco em consideração a literalidade do texto e a historicidade do texto, mas se preocupa mais em trazer esse conceito mais profundo e espiritual. Ele é alegórico porque ele transforma a interpretação em uma estrutura alegórica, porque ele parte até do texto, mas ele traz o texto não por uma leitura contextual, gramatical e literal, mas ele alegoriza em cima disso, em cima da proposta textual dessa escola. Então, a escola alexandrina, ela, como a gente viu, ela tinha sua peculiaridade. Por quê? Por vezes, quando a gente vai para dentro de seminários, e seminários às vezes muito fundamentalistas, quando se fala da escola de Alexandria e da alegoria, se fala rechaçando como se fosse o maior pecado do mundo, ou se fosse um erro gravíssimo.
a alegoria. Sim, a alegoria é um erro interpretativo, nós devemos evitar a alegoria, mas a gente tem que entender o contexto. Quando a gente estuda história, por exemplo, a gente usa um termo chamado anacronia, quando a gente quer pegar os nossos conceitos já estabelecidos na contemporaneidade e levá-los para um período histórico em específico. Para a escola de Alexandria, eles estavam fazendo o certo em alegorizar o texto, até porque eles estavam, como o próprio autor diz, dentro de um embate com conceitos filosóficos e com a filosofia helênica, tinham pessoas de outras crenças, de outra estrutura de pensamento, então eles tentam conduzir a sua interpretação do texto para dentro daquela realidade, para responder às perguntas daquela sociedade. Então, a gente não pode demonizar isso, apesar de não usarmos mais alegoria e não tomarmos isso, pelo menos nós protestantes não usamos mais conceitos alegóricos, mas a gente também devemos entender que ela teve a sua importância, a sua utilização naquele tempo. Aqueles irmãos não deixaram de ser crentes porque usaram de métodos alegóricos na sua interpretação. Quem se opõe desde o seu início a esse modelo de interpretação bíblica é a escola de Antioquia. Antioquia da Psídia ficava na Síria, muito mais próxima a Jerusalém, muito mais próxima a uma estrutura de pensamento que já vinha do judaísmo, então levava muito mais em consideração a literalidade do texto, ou o conceito histórico-gramatical. Dentro do protestantismo, quando é muito comum nós usarmos esse termo para falar de boa hermenêutica, quando nós chamamos ela de histórico-gramatical, mas lógico, há aprofundamento desse termo, mas histórico porque leva em consideração os conceitos históricos, o tempo histórico do autor, a realidade histórica do seu público-alvo e a gramática do texto, a estrutura da redação, para que a partir disso se construa uma boa interpretação. Então essas duas escolas hermenêuticas, elas atuaram dentro da patrística, que vai até mais ou menos o quinto século, que são chamados pais da igreja. Homens adotaram uma escola ou outra escola de interpretação e produziram conteúdo e interpretação bíblica a partir dessas estruturas interpretativas. Depois disso, aí agora dentro da sua narrativa ele avança um campo. Ele pula do sexto século até o século XVII dentro disso, e ele estrutura em duas divisões, que é a Idade Média, o catolicismo romano e a Reforma Protestante. Esses dois eu vou explicar com um pouquinho mais de profundidade nos slides posteriores a esse. Vamos dar sequência. Idade Média e o catolicismo, né? E a quadriga, que ele chega a mencionar como um dos possíveis autores da quadriga, Agostinho de Hipona, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui com relação a Agostinho e sobre isso, até porque é meu campo de pesquisa. Vamos lá. Só dando uma recapitulação, passou do período patrístico, esses primeiros 5 séculos, a estrutura institucional da igreja começa a ganhar um corpo muito forte e o papado também começa a ganhar um espaço muito grande no sentido político. E se eu não me engano, isso desponta de maneira mais evidente, se eu não me engano, com Gregório Magno, um dos papas que fortalece muito o papado. O que acontece com tudo isso? Muito do conteúdo interpretativo é jogado para dentro da experiência religiosa. Mas aí mais uma vez o meu lado historiador fala mais alto do que o meu lado teólogo, porque às vezes eu vejo um certo desprezo quando se fala desse período, querendo trazer uma certa culpa de
que a Bíblia foi enclausurada pelo clero e o povo foi deixado de lado. A gente tem que lembrar que, enquanto o Império Romano conduz, vamos dizer assim, o mundo conhecido de então, nós tínhamos um mundo muito mais letrado. Pessoas com muitas pessoas, não a totalidade da população, havia, na verdade, não era a maioria, mas haviam muitos letrados. Então, o acesso ao conteúdo, ou a leitura do conteúdo, ele era um pouco mais amplo. Mas quando os bárbaros invadem o Império, que é o finalzinho, já é por volta do V século, onde termina a patrística, entra um grupo que é denominado de bárbaro, os godos, os visigodos e esses outros grupos, que são pessoas que não são letradas. Então o que acaba acontecendo? De modo meio que natural e fluido, os textos sagrados acabam ficando na mão do clero, porque não tem quem mais interprete. E, obviamente, a partir disso vai sim se tomando uma característica de que só o clero, só a igreja tem autoridade e autonomia de interpretar, e o público e os ouvintes que não sabiam ler e nem eram educados a esse ponto, ficavam à mercê disso. Então, de certa forma, a escritura ou seja, a interpretação recai sobre a igreja, mas há todo um contexto histórico por conta disso. Então, dentro desse contexto, isso fica na mão desse clero, só o clero tem acesso às escrituras e é desenvolvido como método interpretativo o que é chamado pelo autor de quadriga, que é, vamos dizer assim, sentido de um texto. Ele é dividido de que forma? O sentido literal, né? E aí eu não preciso explicar muito o que é o sentido literal, é ler ipsi literi, o texto é ler com objetividade, de modo direto, o que o texto diz, e o que é o sentido espiritual. O texto de modo literal diz isso, e no sentido espiritual diz isso, pode dizer outras coisas. Que outras coisas são essas? Vamos lá. A primeira coisa, ele é alegórico, então o ponto de vista alexandrino ainda existe, ou seja, eu pego o texto sagrado e eu elevo a uma interpretação não literal do texto e construo, a partir de uma visão espiritual, alguns conceitos. O problema de tudo isso é que não há uma metodologia. A alegoria pode te levar para qualquer lugar. Mas entra dentro desse conceito de espiritualizar o texto, e aí eu elevo o texto a uma percepção maior do texto. Há o tropológico, que é o sentido moral do texto, que, do ponto de vista espiritual, na minha leitura, o texto tem a contribuir para o meu comportamento moral, o que ele espera de mim como comportamento moral, quais são as atitudes que eu tenho que mudar a partir disso. E por fim, dentro ainda do conceito ou do sentido espiritual, o analógico, que tem a ver com o futuro, com o porvir, com a manifestação futura da consumação de tudo isso. Vamos dizer assim, é um aspecto mais escatológico do texto. Ele chega a dar um exemplozinho para nós de como era usado essa quadriga, e eu vou ler aqui o exemplo. Eu não coloquei no slide, mas ele está na página 34. Ele diz o seguinte, ele vai usar esses sentidos todos aí numa interpretação. A cidade de Jerusalém, em todas as aparições na Escritura, era entendida literalmente como a cidade judaica, sentido literal, a cidade, um lugar, um local, um espaço geográfico específico. Alegoricamente, como a Igreja de Cristo. Então, toda vez que aparecia Jerusalém no texto, não queria dizer o espaço geográfico, mas não, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
eu não estou levando em consideração o que o texto está dizendo no sentido literal e histórico do texto, mas eu estou alegorizando, eu estou supondo que ali é a igreja. Tropologicamente, como a alma dos homens e mulheres, ou seja, do ponto de vista moral, toda vez que aparecer o termo Jerusalém, eu transfiro esse texto ou mudo esse termo para a alma dos homens e mulheres, ou seja, é a alma. Então agora é mais pessoal, é algo que vai refletir no meu aspecto moral de vida. E por fim, anagogicamente como cidade celestial, ou seja, aquela expectativa com o futuro. Eu pego a Jerusalém, que literalmente é a cidade, o local, o espaço geográfico, alegoricamente é a igreja de Cristo, tropologicamente é a alma do ser humano, uma coisa mais pessoal, e analogamente é a cidade celestial que ainda está por vir. Mas e aí? A grande pergunta é, o que o texto realmente quer dizer? Será que ele quis dizer tudo isso ou não? Então, essa é a pergunta, né? Essa estrutura de leitura, como bem o autor diz, é usada até hoje dentro do catolicismo romano. Eu que tenho tido a experiência de caminhar com alguns no meu mestrado, eu vejo que realmente, de fato, isso acontece. Vamos lá, Reforma Protestante, para a gente finalizar assim a nossa aula. Ela resgata o método histórico-gramatical, né, levando em consideração o período histórico e a gramática do texto, e há alguns princípios da reforma. Que princípios são estes? Primeiro, sola scriptura. A autoridade interpretativa é a escritura, né? E a escritura é a autoridade sobre todos nós. Não há um papado, não há uma tradição, uma coisa que eu acabei não falando, mas o livro expõe, que o conceito de tradição entra, porque, ou seja, a responsabilidade interpretativa agora é da igreja, então há uma tradição que diz como se deve interpretar, e aí a reforma rompe de certa forma com isso. Não é que ela rompe com os pais da igreja, não é que ela rompe com os antigos escritos do ponto de vista de ajudar-nos teologicamente, mas a autoridade não é do Papa, a autoridade é a Escritura que tem a palavra final sobre isso. Isso tem importância hermenêutica porque, por exemplo, no período de Lutero, quando começou a ler a Bíblia, ele começa a questionar. Aí o que seus tutores fazem? Tiram da mão dele a Bíblia e dão para ele os pais da igreja, dizendo o seguinte: você não precisa ler a Bíblia não, você lê os pais da igreja porque eles já interpretaram, você não precisa interpretar, é só dizer o que eles dizem. Então, ou seja, a tradição vai dizer o que você deve fazer e não a Bíblia vai dizer o que você deve fazer. E a analogia fidei, que ela tem 3 desdobramentos que eu quero destacar aqui sobre isso, que são princípios interpretativos da reforma. O primeiro deles é a Escritura interpreta a Escritura. Ou seja, quando eu me deparo com um texto desafiador, a minha interpretação não pode contradizer o que a Escritura disse em outro momento. Quem me orienta na leitura da Escritura é a própria Escritura. É o que ela diz que me orienta a interpretar o texto. Segunda coisa, exegese fiel a todo o contexto da Escritura. Exegese é um outro termozinho técnico que depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, ou seja, é aquilo que, por exemplo, na tríade hermenêutica que eu mostrei para vocês, do Andreas Kostenberger, ele vai chamar de teologia. Ele fala na tríade história, literatura e teologia. A gente falou de histórico gramatical. A história, a literatura seria o gramatical e a teologia é a compreensão do todo da Escritura, para que a partir do contexto do todo eu faça uma exegese fidedigna ao que ela nos pretende dizer. E por fim, unidade cristológica do texto, lembrando que a Escritura é a revelação de Deus e a revelação máxima de Deus é Cristo encarnado. Então,
é Deus se mostrando ao homem de forma progressiva até chegar à vinda de Cristo Jesus. Ou seja, a Escritura aponta para a manifestação, para a encarnação e para a obra de Jesus Cristo. Então, ou seja, há uma unidade cristológica. Eu posso perceber que Deus vai desenrolando a sua revelação até a manifestação de Cristo como a revelação plena e presente de Deus na humanidade. Então há essa unidade cristológica. Cristo me ajuda nessa compreensão da Escritura. Tem uns barulhos aqui, mas vamos lá. Então, isso aí é um pouquinho da reforma. A gente está chegando aí ao final da nossa aula. Houve um probleminha no nosso slide que não apareceu, mas eu espero que tenha aparecido pelo menos a parte onde eu falei sobre a reforma protestante. Mas é isso, gente boa e querida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo encontro e que a graça dele abençoe muito a vida de vocês. E anotem as dúvidas para o nosso próximo encontro. Deus abençoe a vida de vocês.